Como que você lê um livro? O que um livro significa para você? Eu leio o livro devagar e falo do que eles despertam, não apenas do que eles contam. Livros são encontros. Se você gosta de ler assim, este espaço é seu. Para quem está chegando agora, eu sou Samer Hakira, sou artista, leitora e este é um espaço onde a leitura é vivência, reflexão e caminho. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos conversar de um livro bem pequenininho aqui, bem fino, Noites Brancas, do Fyodor Dostoiévski. E fica até o final do vídeo porque imagino eu que vou trazer alguns temas que você ainda não ouviu falar da maneira que vou falar sobre este livro. E é um romance bonito, bom de ler, muito rápido também de ler, são só 87 páginas, mas tem algumas coisas bem sutis aqui que eu quero compartilhar com você. Para quem assistiu meu primeiro vídeo aqui do canal, viu que eu falei que eu faço fichas quando eu leio o livro. Essas fichas prontas. Então eu escrevo aqui, não só, algumas vezes eu faço algum resumo e outras vezes eu coloco questionamentos. Esse aqui em particular, eu trago algumas coisas que não é bem resumo, mas são alguns apontamentos e questionamentos que eu fiz sobre o livro. E pode ser que eu cole aqui para falar com você, porque mesmo sendo eu que escrevi, não gravei tudo, tá? Não tá tudo tão gravado. Então vamos lá. Eu li esse livro tem uns 15 dias, eu li numa tarde de sábado. Foi uma leitura muito rápida e muito interessante também. Eu vejo que algumas pessoas falam que sentem pena do personagem principal. Ah, ele é um coitado, porque ele tá sozinho, porque ele é solitário. Eu não senti pena, porque logo no início aqui, tanto na apresentação como na primeira noite, você vê o personagem, você vê que ele escolheu esse modo de vida, tá? E Noites Brancas. Por que Noites Brancas? Vamos começar do começo. Esse livro foi escrito em 1848, numa época que o Dostoiévski estava numa situação bem complicada, ele foi preso e tudo. Esse livro tem traços do romantismo, que naquela época também não era tão querido assim, mas enfim, é uma novela curta, rápida de ler, se passa em 4 noites e o nome Noites Brancas se remete ali à cidade de São Petersburgo, onde durante 4 noites no verão o sol não se põe, então fica aquele clarão no céu que eu imagino que deve ser até bonito de se ver. E foi por isso que o livro ganhou esse nome, tá? Noites Brancas. Como o sol não se põe, aquela imagem, aquela paisagem toda foi aqui trazida como título do livro. Então, o que é que acontece? O narrador, que é o personagem principal, ele não tem um nome, ele não é nomeado, e isso é muito interessante, tá? Por que que ele não tem um nome? Porque ele não tem uma identidade. Olha a dica, ele não tem uma identidade. E para nós ele é apresentado como um sonhador, tá? Ele escolheu viver solitário, não ter vínculos com ninguém, não ter uma vida social. E aqui logo no início, a gente ainda vê ele saindo na cidade, a cidade está vazia e ele começa ali dialogando com os prédios, com as casas, com as ruas, e ele vai dialogando com aquilo, com aquela paisagem toda e com aqueles edifícios
Porém, o sonhador, ele não é louco, aparentemente parece, né? Nossa, porque conversando dá essa sensação até, mas ele não é louco, não é delírio, não tem uma questão psicológica aqui desse tipo, tá? Fica bem claro ali que o Dostoiévski, o autor do livro, ele escolheu um recurso simbólico e psicológico para representar esse personagem. Há uma subjetividade que transborda, uma imaginação que precisa de reflexo. Ele precisa de alguma forma se manter vivo, porque ele é um personagem que ele não sabe onde que ele cabe. Ele não tem aquela, não está claro para ele onde ele se encaixa na sociedade, na vida comum, que é comum para nós, né? Socializar e tudo. Ele não sabe onde ele se encaixa. Então a cidade chega a ser um personagem, mas não é um personagem qualquer. É um personagem onde o sonhador encontra segurança, é um porto seguro para ele, ele encontra refúgio, é um amigo para ele. A cidade, os prédios, as ruas são amizades que ele construiu e que é segura. Essa amizade é segura. Mas por quê? Porque não aponta, não julga, não violenta, não abandona, não questiona, não não subjuga como as pessoas fazem. Isso é um ponto que vale analisar, que vale pensar. E para esse personagem, que ele não sabe onde ele se encaixa no meio de uma sociedade, isso é conversar e dialogar com a paisagem, é um modo de existir que ele encontrou, é a forma de refúgio que ele encontra para si mesmo. Então, logo aqui no início, eu percebo um conflito existencial grande, muito grande aqui. Ele não sabe quem ele não tem uma identidade, ele não é claro para ele a pessoa que ele é. E não é à toa que o autor do livro deixa esse personagem, que é o personagem principal, sem um nome, porque toda pessoa tem um nome, tem uma identidade, tem um nome e um sobrenome. Esse personagem ele não tem. Isso não foi à toa. O sofrimento do sonhador não é por estar sozinho, não é a solidão, é por não saber onde se encaixa, onde ele cabe. Esse é o motivo do sofrimento dele, tá? Porque ele, logo no início, deixa muito claro ali que ele escolheu viver longe das pessoas, sem socializar. E quantas pessoas nesse mundo de meu Deus, né, nesse mundo aí vasto, se veem dessa mesma forma, sem saber onde se encaixam, quem elas são. Eu aposto que existe muitas pessoas, centenas de pessoas assim. Então ele vive muito mais no mundo interno do que no mundo interno. Ele também se observa o tempo todo, ele se questiona. Ele não sabe quem ele é, mas ele busca, ele sabe que ele está buscando alguma coisa. Isso também é muito interessante. Ou seja, ele sente demais. Eu me lembrei nessa passagem, né, nesse início, nessa primeira noite, e olhando a situação desse personagem, eu me lembrei do menino Raimundo, da Terra dos Meninos Pelados, que foi uma leitura que eu fiz agora em dezembro. E é claro, gente, eu vou deixar bem claro aqui, que são histórias diferentes, tanto em contexto, como em época, como em tempo, como em forma. O Raimundo, ele é uma criança que está em formação. Isso é lógico, tá claro. E o sonhador aqui de Noites Brancas é um personagem que ele já tem consciência.
tá? Mas os dois compartilham algo bem comum, tá? Bem interessante, que é o refúgio simbólico como caminho de sobrevivência e autoconhecimento. O Raimundo é uma criança que criou um mundo simbólico, porque ele não cabe no mundo real. O sonhador aqui, ele reencanta a realidade, porque ele não sabe onde ele cabe, onde ele se adequa à sociedade, qual o espaço que ele encontra na sociedade, para ele que é uma pessoa que pensa, que age, que se comporta diferente das demais pessoas. Ele não sabe isso. Então, o que é que acontece? O sonhador, ele andando ali na rua, numa noite, ele vê uma mocinha bonita numa ponte chorando e ele se encanta com aquela moça. E ele vai se aproximando dela, se aproximando, ele passa por ela a primeira vez, parece que ela não percebe, então ele passa a segunda vez e ela salta para o outro lado da rua e vai seguindo, só que atrás dela tem uma outra pessoa. E o sonhador, ele percebe que essa outra pessoa representa um perigo para aquela moça bonita. Então ele segue e começa a observar a situação e chega num dado momento que ele dá uma de super-herói, um cavalheiro. Ele salva aquela moça bonita daquele homem que estava ali importunando-a. E aí começa a conversa entre eles. E ele tem a oportunidade de levar ela até a porta da casa dela. Interessante que ele se encanta por ela nesse caminho e ele percebe que pela primeira vez ele está tendo ali uma história, está tendo alguma coisa para contar, para revelar. E isso o deixa muito mais encantado. Então eles vão conversando ali e ele já cria ali, já idealiza um futuro, uma coisa ali com aquela moça. Então eles combinam de na noite seguinte eles se encontrarem. E ali ele vai para casa e fica pensando o tempo todo naquela moça, de tão encantado que ele ficou. No outro dia ele está lá. E quando ele chega lá no outro dia, a moça que se chama Nastienka, meio que deixa claro que ele precisa se apresentar, porque ela não sabe nada dele e que ele deve contar a história dele. E é aí que ele se vê num aperto. Ao mesmo tempo que ele se vê num aperto, ele se sente até à vontade para conversar. Só que ele conversa e conta a história dele de uma forma que ninguém conta. Tanto é que a Nastienka, ela se assusta logo no início, falando para ele que parece um prólogo, né? Que ele conta a história dele como se fosse um prólogo. E ali ele continua e chega num dado momento que ela interrompe ele novamente e falando que são perguntas ridículas que ele está fazendo, uma repetição sem pé nem cabeça. A Nastienka se cansa. E nessa hora eu também me cansei. Eu quase desisti de ler o livro, tá? Porque é tudo meio paranoico ali. Então o que foi que eu fiz? Eu parei por um segundo a leitura e resolvi iniciar de novo. Voltei para o começo e comecei a reler tudo novamente. E quando eu chego naquela mesma altura da leitura, eu percebi que o Dostoiévski, ele fez uma coisa proposital. Ele quis colocar o leitor no lugar da Nastienka. Ela se cansou, eu me cansei. Você, talvez, que tenha lido, tenha se cansado, tenha achado tudo sem pé nem cabeça. Talvez tenha achado até a história chata, o livro chato. E, enfim, isso foi algo proposital do Dostoiévski. E eu vou pescar de novo aqui, tá?
Ele fez isso de uma forma também muito interessante. O sonhador, quando ele começa a contar a história dele, e a Nastinka logo fica meio que espantada, ele não sabe começar, ele não sabe contar, ele não tem uma história concreta como a Nastinka e como eu e você. Então, para ele, tudo vai sim ser daquela forma mais poética, mais sem pé nem cabeça, até porque é no mundo interno que ele vive. Ele sente antes das coisas acontecerem. Ele vive dentro dele antes das coisas acontecerem no mundo real. Então é aquela forma que ele sabe falar. Então o que é que acontece mais adiante? O sonhador, ele não tem uma vida de ação aqui fora, uma vida que tenha dinâmica, ele não tem isso. Então ele continua ali contando a história dele e a Nastinka novamente interrompe o sonhador. E nessa hora ele responde para ela que se ela continuar ele vai parar, ele vai desistir. E parece até que ele foi grosseiro nessa hora, só que não, ele só está defendendo o território mais seguro que ele tem, que é a palavra. Veja que logo no início, o território dele é exatamente isso, dialogar. E ele dialoga ali, né, com a cidade, com a casa dele, com os móveis, com tudo que ele encontra de forma inanimada, ele encanta aquilo e dialoga, porque a palavra é o território mais seguro que ele tem. E se ele não puder falar, se ele não puder se expressar da forma que ele sabe, ele desaparece. Essa parte chega a ser um tanto interessante. E aí a minha mente foge de novo, mas não fugindo do texto. Ela para questionar ali novamente a situação desse sonhador. E até porque as resenhas que eu tinha visto antes, eu vi muitas pessoas falarem que ficava com pena dele. Então eu fui novamente averiguar isso. E foi quando eu percebi que para o sonhador e para muitos de nós que talvez sinta a solidão ao menos uma vez na vida, a solidão ela não é falta de gente, ela é falta de encontros verdadeiros. Porque veja bem, tem pessoas que estão rodeadas de pessoas, de tantas outras pessoas, com família, com amigos. Eu já cruzei com pessoas assim, mas que se sentiam solitárias, se sentiam incompletas. Então a solidão ela não é falta de gente, ela é falta de encontros verdadeiros. Repito. Mais adiante, ele termina então de contar a história dele. Quando ele termina de contar a história, é a vez da Nastienka contar, né, sobre a vida e a história dela. Afinal de contas, eles estão ali se apresentando. E a Nastienka ela tem um segredo que naquela época, se viesse a público, seria até um tanto constrangedor para a mocinha que é a Nastinka. Embora ela tenha uma vida concreta, o sonhador seja um ingênuo, que ele até fala para ela que nunca teve contato com outra mulher, tá? E a Nastinka entende isso perfeitamente. Embora isso aconteça, os dois compartilham de uma ingenuidade. E assim as coisas ficam ali bem sutis, mas se a gente lê com bastante atenção, a gente percebe alguns detalhes ali importantes que ficou mesmo, foi proposital, com certeza, a escrita do Dostoiévski. Então ela começa a contar a história dela. E chega um momento que eu até marquei essa parte aqui no livro, chega um momento que o sonhador, ele reconhece uma coisa que quem está de fora ia dizer que como que uma pessoa tão ingênua
vai perceber isso. E foi uma outra parte ali proposital do Dostoiévski. Eu vou olhar essa parte aqui no livro para falar com vocês. E ele fala, ele enxerga na Nastienka que ela se distancia de si em favor do outro. E ele fala para ela, se eu falar essa parte eu vou acabar dando spoiler, então eu vou me conter aqui na anotação que eu fiz dessa parte, tá? Então Dostoiévski, ele coloca ali na boca de um personagem aparentemente ingênuo uma lucidez emocional enorme, porque ele questiona Nastienka que como que ela se coloca daquela forma. Ela se perde dela em função do outro. Ou seja, a Nastienka, ela se apegou e ama uma promessa, tá? Ela se abandona para sustentar uma ideia rasa. Isso é perda de centro, é perda de si. Ambos os personagens, isso é outro ponto assim interessante, ambos os personagens, eles compartilham, eles sofrem do mesmo mal, só que em direções diferentes, é claro, tá? A Nastienka, ela se perde no outro, e o sonhador se perde na idealização. A Nastienka se entrega ao outro e se desloca de si. O sonhador, ele idealiza tanto que ele é como se ele flutuasse naquela idealização de coisas que jamais poderiam acontecer se ele encarasse a realidade como ela é, nua e crua. E um ponto interessante nesse livro é que eu pensei também, né, que a gente pode trazer para nossa realidade, é que a Nastienka, a impaciência que ela sente quando ele está falando, quando ele quer se expressar, ela fica impaciente. E quantos de nós não sabemos lidar com o outro que fala, que se comporta, que se expressa diferente de nós? Quantos de nós temos de fato empatia e paciência para ouvir e lidar com essas pessoas no nosso dia a dia? Quantos de nós? Esse também é um ponto que o livro pode provocar em você, se você quiser ter esse olhar. Porque aqui tem um romance, de fato tem, mas é um romance idealizado, é um romance muito sutil, não tem não tem pegação, tá? Mas tem uma coisa bem, chega a ser até inocente, é bonito até, muito bonitinho essa novela. Mas tem pontos também que a gente pode vislumbrar na nossa realidade, no nosso dia a dia. Cadê a empatia? Mas isso faz a Nastienka uma pessoa má, uma pessoa ruim? Claro que não. Até porque ela tem um grau de inocência, embora ela tenha uma experiência de vida, ela tem um grau de inocência que fica visível também. Ele tem 26 anos, ela tem, se eu não me engano agora que eu não lembro direito, ela tem uns 17 anos. Então, os dois têm uma inocência ali. E aí fica muito claro aqui. Mas também tem esse ponto que a gente pode muito bem parar e refletir se a gente sabe de fato ter empatia com o outro, sabe reconhecer a fraqueza do outro. O sonhador, quando ele se expressa de forma deslocada, é de fato uma fraqueza, uma fragilidade. Não uma fraqueza no sentido mal. Pode ser mal porque o mundo pode mostrar para ele a vida de uma forma mais cruel por causa dessa inocência dele. Mas
nele, na pessoa que ele é, não é no sentido mal, é uma fragilidade emocional. Ele ainda busca encontrar quem ele é e onde ele pode se estabelecer, com quem ele pode formar um laço e ter um relacionamento sólido. Isso independente de relacionamento amoroso. Porque aqui a gente vê que ele não tem amigos também, tá? Gente, é isso. É um livro interessante, curtinho, pode dar esse cansaço em você, mas não desista. Procure ler com esse olhar mais apurado, não só para o romance, mas para quem é esse personagem principal e onde a Nastienka entra ali na vida dele, por que que eles se encontraram, não foi à toa esse encontro deles, e existe um reflexo de um no outro, tá? E se você é aquele leitor que gosta de ler com presença, ler devagar, busca pensar o livro e gosta de uma resenha honesta, este canal é para você. A gente pode conversar muito mais em outros vídeos, com outros temas, com outros livros igualmente incríveis e outros nem tão incríveis assim. E eu não aprendi a amar os livros facilmente. A leitura para mim foi uma conquista e não um privilégio. Hoje os livros são um lugar onde eu encontro vozes, paisagens, perguntas e vida. E mesmo quando o autor já se foi, o livro ainda respira. É isso. Até a próxima. Paz profunda.